E aí, galera, tudo bem? Tô aqui hoje para falar com vocês um pouquinho mais sobre a nossa termoquímica, nossa segunda aula de termoquímica, fechou? Molecada, hoje a gente vai falar sobre entalpia de formação. Antes da gente falar de entalpia de formação, também a gente vai ter que falar um pouquinho hoje sobre entalpia padrão, né? Que é isso que a gente vai trabalhar um pouquinho. Vamos entender o que é entalpia padrão de formação? Molecada, a entalpia padrão de formação é a energia envolvida durante uma reação química, que a gente também chama de entalpia de reação. E aí o que acontece? Igual a gente trabalha, por exemplo, na física, né? Na física, se você tem sempre um referencial, correto? Se você está dentro, por exemplo, de um ônibus, você pode falar que a árvore está em movimento em relação ao seu referencial, que é dentro do ônibus, né? Então depende do referencial. Da mesma forma, um avião. Quando a gente fala que o avião está a tantos metros de altura, qual é o nosso referencial? Nível do mar, tá? Na química, a gente também tem um referencial aqui no caso de entalpia. E é isso que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o estado padrão. O que é o nosso padrão? O estado padrão para a gente, no caso, é o estado físico mais abundante de uma substância química na temperatura de 25 graus Celsius e a pressão de 1 atm. Só que olha comigo, o que elas têm em comum aqui, ó? Esses carinhas todos aqui são os estados físicos mais abundantes. Só que, para a gente, o estado padrão, o nosso referencial, tem que ter algumas convenções, tem que ter algumas regrinhas. Primeiro, ele tem que ser uma substância simples, tá? Então ali no caso eu coloquei para vocês algumas substâncias simples. Além de tudo, eles têm que estar no estado físico correto a 25 graus Celsius de 1 atm. Por exemplo, o hidrogênio a 25 graus Celsius de 1 atm, nas condições ambientes de temperatura e pressão, ele é gasoso. Então, se eu tiver ele no estado líquido, ele não é o nosso padrão, tá? E, além de tudo, eles têm que estar no estado alotrópico mais estável. Ou seja, o oxigênio, por exemplo, nós temos estados alotrópicos, o carvão, aí no caso, nós temos ele grafite, diamante. Então, ou seja, nós temos que escolher o mais estável, o que mais aparece com maior abundância para a gente na natureza. Esses caras nós iremos falar que são estados padrões para a gente, serão os nossos referenciais. E com isso, se eles são os nossos referenciais, nós iremos atribuir a entalpia igual a zero. Igual do nível do mar. Você considera o nível do mar zero e a partir disso, esse é seu referencial. A partir disso, você fala quanto aquilo lá está acima do nível do mar, que é o nosso referencial. Tudo bem? É a mesma coisa. Mas vamos entender um pouco sobre isso. Olha lá comigo. Coloco para vocês aqui três tipos do nitrogênio: gasoso, líquido e o sólido. E aí, se você perceber comigo, apenas o gasoso terá uma entalpia igual a zero. Os outros não. Por quê, Henricão? Os outros também são substâncias simples. Eu sei, só que eles não estão na temperatura ambiente, elas não estão no estado físico na temperatura ambiente corretos. O nitrogênio, a temperatura ambiente, é gasoso. Então a gente não pode falar que ele é líquido e que ele nem é sólido para ter as entalpias iguais a zero. Tudo bem? Olha nesse caso, O2, O3 e O3 de novo. E agora? Galera, primeiro, todos são substâncias simples? São. Tá. Todos estão na temperatura ambiente, no caso, estão no estado físico correto? Bom, o último cara está líquido. E a gente sabe que o ozônio, assim como o oxigênio, são gasosos. Então a gente tem que tirar esse último aí. E agora, entre O2 e O3, qual é o mais abundante? Qual é o estado holotrópico mais abundante? O O2, né? Então ele terá uma entalpia zero. Esses dois caras não, terão uma entalpia diferente de zero. E no caso da água, Henricão, Henricão, a água na temperatura ambiente é líquida, então ela que terá, aí no caso, uma entalpia igual a zero. Molecada, olha o primeiro passo, tem que ser substância simples. Nesse caso, a água não é substância simples, é composta, portanto, nenhum desses caras terá a entalpia igual a zero. Tudo bem? E aí, com isso, a gente pode falar um pouquinho agora melhor sobre o calor de formação. O que é o calor de formação? Nada mais é do que a quantidade de calor que pode ser liberada ou absorvida, depende se a reação é endo ou exotérmica, né? Durante uma reação para formar um mol deste determinado composto. No exemplo aqui, no caso, a água. A partir de substâncias simples no estado padrão. Então aí tem a reaçãozinha da água, perceba comigo, H2 mais meio de O2 formando água, tá? Todos eles nos estados físicos corretos, e aí o ΔH de menos 68,4 kJ por mol. Vamos entender? Essa reaçãozinha é exotérmica, né? Esse menos na frente nos indica que está sendo liberado energia, beleza?
Olha o que acontece, molecada. Para achar o ΔH dessa reação, a gente faz a entalpia dos produtos menos dos reagentes. Então vamos lá. Entalpia dos produtos, entalpia da água. Entalpia menos a entalpia dos reagentes, que no caso do H2 e de meio de O2, beleza? Mas esses caras são padrões, né? Esses caras são os nossos referenciais. Então nós atribuímos o valor zero para eles. Então perceba que o ΔH da água nada mais é do que o próprio ΔH da reação, não é? Então a gente pode falar que a entalpia de formação da água é, no caso, aí de menos 68,4 kJ por mol. Então olha aqui, para te resumir, o que é o calor de formação? Partindo de uma substância simples, ou de substâncias simples, nos estados padrões, onde a entalpia será zero, a gente consegue determinar a variação de entalpia de formação de uma substância. No caso, a gente determinou a formação da água, ou seja, está sendo produzido água, tá? É isso que a gente está trabalhando. Eu acredito que quando a gente fizer um exercício vai ficar muito mais fácil para você. Vamos lá? Tem aí para você este carinha. Qual que é a entalpia de formação do CO2? Bom, primeiramente, produto menos reagente, toda entalpia. Só que olha o que acontece. Nesse caso, a nossa entalpia dos reagentes são substâncias simples, estão nos estados aí, corretos, né? Nos estados alotrópicos também mais estáveis, portanto a entalpia é igual a zero. Então a gente pode falar justamente que a entalpia de formação do CO2 nada mais é do que o próprio valor do ΔH, no caso aí, menos 94,1 kcal. Tudo bem? Agora vamos fazer um exemplo onde o cara vai te pedir o ΔH. Olha como que a gente vai funcionar. Geralmente ele vai te dar uns dados e perceba comigo, galera, o único dado que ele não vai te dar, geralmente é da substância simples, ou seja, é do padrão, é do nosso referencial, que aí você tem que falar, ixi, Henricão, tá errado. Ele me deu 3 entalpias e eu tenho 4 aqui no caso da minha reação, tá errado, tá faltando dado. Não tá. Você tem que lembrar que entalpia é produto menos reagente e que naquele caso é uma substância simples, no estado correto, né? Cumprindo todas as regras que nós vimos, então ele é zero. E o exercício nunca vai te falar que ele é zero, você que tem que lembrar disso, beleza? E aí, vamos calcular então a entalpia desse cara, o ΔH desse cara? Bom, produto menos reagente. Reagente eu já achei ali, é só o nosso C2H6O, beleza? Que é menos 66,5 kcal. Tá, o O2 a gente viu que é zero, e nossos produtos? Nossos produtos, vamos ver. O CO2 é menos 94,1 por mol, só que nós temos 2 mols desse carinha. Então, eu vou multiplicar o nosso valor por 2. E o da água é, no caso, menos 68,4 por mol, só que nós temos 3 mols. Quando nós realizarmos essa continha, ó, de reagentes, nós acharemos menos 393,4. Então, agora é só a gente colocar na formulinha, né? Produto menos reagente, tá vendo isso aqui? Ó, produto menos 393,4, tá aqui. Menos, quem que é o nosso reagente? Menos 66,5, tá? Então, toma cuidado com os seus sinais. Se a gente fizer essa continha, nós chegaremos aí que o ΔH é de menos 326,9 quilocalorias. Portanto, nos caracteriza uma reação exotérmica. Beleza, galera? Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Essa parte é super mais tranquila da termoquímica. A gente vai progredindo degrau por degrau, fechou? Um bom exercício aí para vocês, espero que vocês consigam resolver todos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande beijo, tchau!